Que mês Não. que foi isso que ele falou, relator? Não, Foi isso? não, ele tá, isso aí deve ter sido em 24, né? Foi em 24, a partir de junho que começou a e tal. biometria. Só uma coisa, relator. O depoente diz que as entidades se ressentiam de perder associados, mas o número só não crescia? Mas eu vou mostrar entendi ele, eu quero nada. que ele explique aqui. E o relator, a visita que ele fez às entidades foi quando? Ele disse visita. fevereiro de 2024. Começou em fevereiro, acho que nós Fevereiro. fizemos fevereiro, março, abril. Seu Jucimar, o senhor conhece muito bem a estrutura lá dos ACTs e do INSS. Volta ou passa aqui. Se for o final, eu quero ir para o início. Lhe fazer uma pergunta, seu Jucimar. Havia, por volta de 700 mil reclamações em 2024. 700 mil reclamações. Foi um salto estúpido de reclamações. Passa aqui mais um para eu ver se está aqui. Acho que não está não, deixa para lá. O que é que eu quero dizer? O senhor, como integrante do INSS, no primeiro semestre de 2024, o senhor tomou conhecimento da quantidade elevada de reclamações? O INSS tem uma ouvidoria vinculada ao Fala BR, chamado de Fala BR, A pergunta vinculada à CGU. Nós sabemos disso, eu quero saber se o senhor tomou conhecimento do elevado número de reclamações Não, de descontos porque- associativos. Pronto? Não, porque as reclamações oficiais recebidas pelo INSS não passavam de 700 reclamações. Bom, muito bem. Essas reclamações vieram do G1, Rede Globo, que talvez tenha ido no Reclame Aqui, que não é uma plataforma oficial, A pergunta... mas oficialmente para o Seu INSS Jucimar, não passavam de a 700 pergunta reclamações. é, o INSS estava abarrotado de milhares de reclamações sobre fraude em desconto associativo. E o senhor deu uma nota técnica permitindo ultrapassar a instrução normativa 162. A pergunta que eu estou fazendo é simples. O senhor sabia ou não sabia do aumento exagerado do número de reclamações? Como eu falei, nós tínhamos acesso, a ouvidoria mandava relatórios para nós e os números não eram esses. Seu Jucimar, então, inclusive- responda só Sim. objetivamente. O senhor sabia ou não sabia que em 2024 explodiram os números de reclamações? Isso foi noticiado pela mídia apenas, quero mas, saber. mas oficialmente não havia A pergunta é dentro da simples. casa do INSS um número elevado de reclamações. Então, não tinha esse número elevado de reclamações não. oficialmente. Oficialmente não. Posso concluir que o senhor, ao fazer a sua nota técnica sobre a solução provisória, que permitiu a inclusão de milhares ou milhões de associados, o senhor não tinha conhecimento desse aumento do número de Estou reclamações? dizendo, eu soube pela mídia, né? Mas oficialmente o que nós tínhamos lá... O senhor que a soube gente o senhor soube pela mídia quando? não me recordo, mas foi um assunto muito comentado em 2024, né? Olha só, aí agora eu fico em dúvida. Se o senhor sabia pela mídia que o número de reclamações por conta de descontos associativos irregulares tinha explodido, como é que o senhor dá uma solução provisória? Porque a solução provisória parecia ser a coisa mais acertada naquele momento. Pronto. Inclusive que Ótimo. ela atendia ali o que estava previsto no artigo 40 da IN 162. Parabéns. Que Aí eu falava pergunto- que aí a só partir me- do momento que a documentação fosse apresentada com biometria, poderia ser desbloqueado. Aí eu E pergunto- foi um ato do presidente do INSS, cuja IN quem assinou foi ele. Quem é o presidente? Stefanuto. Aí deixa eu lhe perguntar uma coisa. Quando vocês adotaram, está na nota técnica, a solução provisória, vocês botaram lá, eu achei muito bonito. Não podemos impedir os aposentados e pensionistas de se associarem. Olha,
milhões de aposentados e pensionistas estavam tendo o seu direito de associação resguardado, ou seja, receber no final do mês lá o desconto sem ter pedido. O senhor, na nota técnica, estava pensando em benefício das associações, sindicatos ou dos associados? Porque o senhor botou isso na nota técnica, eu estou com ela aí. É porque esse foi um argumento apresentado pelas entidades no ofício das entidades. Aí... E a gente reproduziu na nota técnica. Pronto. Então, sabe qual foi o argumento que o senhor colocou? Não foi somente esse argumento. Mas sabe qual foi Esse o argumento? um dos argumentos. O argumento que o senhor colocou. Não podemos prejudicar as associações e sindicatos. Isso o senhor botou literalmente. O senhor escolheu entre preservar aposentado e pensionista e permanecer essa zona que foi desconto associativo. O senhor escolheu ficar ao lado de associação e sindicato. Como eu disse, nós saímos do completo escuro. Havia uma ficha com biometria. Se as entidades fraudaram a biometria, elas têm que responder por isso. Elas assinaram um termo de compromisso com o INSS. Elas fizeram as fichas de acordo com os requisitos apresentados pela Dataprev. Elas contrataram uma empresa de biometria. Deixa eu contar uma novidade aqui, que é tanto número que eu me perco. Essa solução provisória que ele assinou e que ele permitiu que o presidente do INSS adotasse, era para 2 entidades. Todas aderiram, não teve nenhum empecilho. Não foram todas. Apenas as que apresentaram o contrato, assinaram o termo de compromisso. Pronto. Obrigado pelo esclarecimento. Em um mês, em junho de 2024, com a solução provisória, 3 entidades conseguiram incluir quase 1 milhão de associados. Nem que trabalhasse de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, não iam conseguir fazer esse número de filiados. Então, tem outras perguntas aqui, mas o que é que eu quero dizer aos senhores? Os senhores queriam saber quem é o técnico que está por trás. Passa aqui, por favor. Do andamento, aqui são vários, do andamento de todos os ACTs, a partir de 23, dando impulso a esses ACTs, independente de entidade que roubou mais ou menos, o técnico é esse aqui, senhor Jucimar Fonseca. Só para registrar, durante esse período, a DCBEM teve 2 chefes, o servidor Márcio Levi, o servidor Wilson Gabi. Me colocar como sozinho nessa história, eu era coordenador de pagamento, a matéria tramitava. Não estou dizendo que o senhor está sozinho, eu estou dizendo que o senhor que está sentado aí, em todos os ACTs, a partir de 23, tem uma participação do senhor com nota técnica favorável e defendo à todas ACT. as notas técnicas que fiz foram baseadas em normativos existentes naquele momento e com a situação fática daquele momento. Então, hoje é muito fácil falar do passado, mas estávamos numa realidade específica naquele momento, senhor relator. Eu respeito a sua opinião. O que eu estou dizendo, o senhor não consegue desmanchar. Eu estou dizendo que nesse roubo cheio de burocracia, que nesse roubo travestido de processo administrativo legítimo, só uma pessoa, não foram 2, só uma pessoa participou de todos os processos, todos, sem exceção. Não participei de todos os processos. Você pode ver aí, ó, né? Na época do Leonardo Rolinha, em 2020, eu não estava nem aqui. Sabe o que é que eu me lembro? Sabe que eu estou falando a partir de 23. Sabe o que é que eu me lembro? Tá bom. Um repórter. Não, do desconto associativo. A gente vai voltar para o consignado. O desconto associativo foi a partir de 23. Não, desconto associativo com ele foi 23. Então aí o senhor... Pronto. De 21 era de crédito consignado. O senhor começou em desconto associativo quando?
em março de 2022. Março de 2022. Pronto, aí ele vai explicar por que participou desse aí. Vai explicar. Mas o que é que... Olha, tem uma reportagem que eu acho interessante. Presidente, tem uma questão... Não, excelência, o relator está com a palavra. Pimenta vai poder por falar gentileza, o relator. Presidente, Vossa Excelência terá o tempo. Não, é uma questão do falar. tempo. Excelência, por gentileza. Então, questão de ordem. Qual é o artigo, Excelência? Qual é o artigo? Questão de ordem. Qual é o artigo? Então, Excelência... Não, Excelência, eu estou dizendo... O relator continua com a palavra. 158, parágrafo 3º da Constituição. Presidente, Deputado Paulo Pimenta, deixa eu esclarecer. Vossa Excelência terá o tempo para falar e se manifestar. Não, Excelência. Presidente, deixa eu esclarecer. Vossa Excelência poderá corrigir posteriormente. Deputado que estava fazendo uso da palavra, ele está querendo dizer que o depoente falou de 22, mas que tem um documento em 21. Quando for a vez dele, ele vai poder esclarecer. Me permite? Excelência. Excelência. Uma palavra... Por favor, deputado Paulo. Você vai me desculpar. Eu vai me desculpar. vou seguir, O relator vou seguir a regra, uma Excelência. data errada. Vossa Excelência poderá se manifestar no momento certo. Na hora dele. Ele não é o relator. Na hora dele. Vossa Excelência... O relator de toda a comissão. Não, por gentileza. Excelência, por favor. Na hora dele. Deputado Paulo Pimenta, o relator continua com a palavra. Posteriormente, Vossa Excelência poderá se manifestar da forma que achar melhor. É uma questão formal. Não, É Excelência. um erro material. O senhor poderá pedir a correção, Excelência. Deixa o relator terminar a colocação dele. As perguntas. Senhor Jucimar, a gente estava falando sobre a solução provisória. O senhor emitiu a nota técnica. Quem foi que admitiu a sua nota técnica superando as outras divergências? Qual foi a autoridade que aceitou essas inclusões de milhões de aposentados? A nota técnica foi encaminhada para a DIRBEM, que aprovou e encaminhou para o presidente. Quem era a DIRBEM? Ainda era o doutor André Fidelis. E quem era o presidente do INSS? Stefanuto. Muito bem. Agora, bora voltar lá a 21. O senhor disse que saiu de 21, o senhor saiu do Amazonas, veio para cá convocado durante um tempo e depois veio de forma definitiva. Sim. E o senhor foi para o consignado. Quando vim de forma definitiva, eu vim direto para o consignado. Mas quando fui convocado a primeira vez, os primeiros 30 dias, eu acho que é isso que o deputado Pimenta está relembrando. Não fale o nome dele, não, pelo amor de Deus, senão ele vai ter direito à fala. Diga só o deputado vermelho. O deputado que... Presidente. Presidente. Bora. Olha. O depoente não é parlamentar, Excelência. Presidente, o senhor pode... O relator pode pedir para o depoente não citar o nome de um parlamentar? Foi um erro meu. Foi um erro meu. Pode, O Excelência. relator pode pedir para o depoente não citar o nome do parlamentar? Não. Pode? Pode, não vejo problema algum, Deputado, Excelência. Não. Deputado, faça isso não, deputado. Mas se for se retirar, vai deixar muita saudade. Podia nomear um relator antes de 23, presidente. Bora. Olá. Seu Jucimar. Seu Jucimar. Eu quero... Senhores, por favor. Eu quero, presidente, ter uma... Não, por gentileza. Tenho respeito ao deputado Paulo Pimenta. Eu pedi só para não dar direito à resposta. Senhor Jucimar. Em maio de 2021, quando fui convocado, quem estava cuidando da matéria do desconto de mensalidade era o senhor Giovanni. E vim para ajudar ele nesse processo. Então, mas não assinei nada, porque não conhecia a matéria. Então, era só acompanhava para tentar... Estava lendo alguma coisa dos procedimentos para tentar entender a matéria. Então, algumas coisas que eu assinei... foi acompanhando, na verdade, mais o Giovanni. Mas não assinamos
nenhuma nota técnica a respeito de ACT na O época. senhor passou quanto tempo aqui de forma provisória que pode ser essa? Foi 30 ou 60 dias, Tá, sabe? 30, 60 dias. O relator, posso perguntar a ele se ele também deu outros relatórios anterior a isso, ainda quando estava lá? Não. Não? Senhor Jucimar, agora o senhor permaneceu de forma definitiva cuidando tão somente de consignado quanto tempo? O tempo inteiro que eu fiquei na chefia da divisão, desde, não sei se é outubro ou setembro de 2021, acho que é outubro, até o dia em que fui exonerado, em abril. Não, o senhor não pode ter ficado na mesma chefia, porque o senhor disse que Não, exerceu. eu mudei de chefia, mas continuava dentro da minha coordenação o assunto empréstimo consignado. Consignado, o senhor permaneceu quanto tempo? Até quando? Foi até abril de 2023. Então a gente pode dizer que até abril de 2023 o senhor estava cuidando só da parte de consignado. Não, até março de 2022, quando o desconto associativo veio também, né? Então, em março de 2022, o senhor acumulou Sim. associativo com consignado, A não é divisão isso? de consignações, na verdade. Então, as duas eu coisas era estavam. chefe na época. Quando o senhor assumiu essa divisão, em março de 2022, tinham quantas entidades com ACT vigentes? O senhor está falando de bancos ou... Consignados. Eu não me recordo, mas eram mais de 60. Mais de 60. E de entidades associativas? Quando veio, eram 16 ou 17. Em março de 2022. 22. O senhor, em algum momento nesse seu percurso, sentiu um aumento considerável de ACTs com entidades para desconto associativo? Havia, sim, muitos pedidos, muitos. Inclusive, muitos que foram... A partir de quando? Não, quando já veio para mim a matéria em março de 2020, já tinha muitos pedidos. Muitos pedidos que foram indeferidos. Por exemplo, eu acho que o último ACT que foi celebrado foi em abril ou março de 2024, mas se você for hoje na Caixa da DSB, deve ter uns 50 ou 60 pedidos que não foram apreciados. Porque foi tipo suspenso depois da INE. Seu Josimar, o senhor estava numa área estratégica para ACTs, esses acordos de cooperação técnica. O senhor o tempo todo se reportava, seja no consignado, seja no desconto associativo, ao diretor de benefícios? Sim, o coordenador geral de pagamentos e ao diretor de benefícios. Era essa a sua hierarquia. O senhor discutiu alguma vez com o presidente do INSS sobre essa temática? Salvo essas reuniões que a gente fazia geral, né, com algumas entidades e em algumas reuniões, nunca tive pessoalmente para tratar com ele sobre isso individualmente. Político. Eu acho que talvez uma vez quando saiu na mídia que tinha algumas coisas, ele queria entender melhor a matéria e eu tive que explicar para ele mais detalhes técnicos a respeito do assunto. Político não. Seja ele quem quer que for. Procurou o senhor alguma vez solicitando algo em favor de entidades ou instituições financeiras? Não que eu me recorde. Mas o senhor acha que se não tem todo dia uma pessoa lhe procurando, a gente tem as entradas lá e temos algumas agendas das quais o senhor está presente. Estou fazendo uma pergunta tão simples, para não ser tão direto, eu estou fazendo uma pergunta simples. Sim. Qual foi o político que lhe procurou para tratar de assunto associativo ou do sistema financeiro? Geralmente, se ia algum político, ia com o diretor de benefício. E às vezes o diretor perguntava como é que está o processo tal, porque veio alguém aqui procurando por esse processo. Deve ter registros de entrada na DIRBEM a respeito disso. O senhor recorda de algum nome? Não me recordo, mas talvez, porque vi uma vez a ex-deputada Goretti que queria falar comigo e com o diretor de benefício a respeito de um ACT, e eu me lembro que na época o diretor de benefício disse que só a receberia se ela tivesse uma procuração da entidade. E ela arrumou uma procuração da entidade e depois foi até lá. Tá. Ela estava com dúvida a respeito de um processo e na época eu
pedi para que claro, que ela estava com a procuração. E aí pedi para que o chefe de divisão na época, o Márcio Levi, a atendesse e explicasse para ela. E ele participou de uma vídeo explicando para ela o que estava faltando no ACT, quais eram as dificuldades e documentação que a entidade tinha que providenciar para celebrar o ACT. Então eu posso dizer aqui que nessa sua jornada aqui em Brasília, o único político que o senhor teve contato... Que eu me recorde, sim. Foi a deputada, a ex-deputada Sim, Gorete. eu me recordo. A ex-deputada Gorete, nós ouvimos aqui quem ela é, ligada a Cecília Mota, naquelas entidades lá do Ceará, e que descobrimos hoje que essas entidades mandaram uma mesada de, no mínimo, R$250 mil para o senhor Stefanuto. Senhor Jucimar, o senhor, antes de adentrar o INSS ou depois, o senhor ingressou na política? Eu fui vereador no meu município. Qual município? Manacapuru, tem mais de 100 mil habitantes. Eu fui vereador de 2012 a 2016. Senhor presidente, só uma questão, senhor presidente. 2013, na verdade. A legislação é muito clara que a CPI tem que se ater ao objeto de instauração da CPI. O exercício parlamentar dele como vereador não faz parte do objeto de investigação da CPMI. Então, eu queria só que Vossa Excelência orientasse que se ativessem as perguntas com relação ao que é o objeto da CPMI. Pois não. Senhor presidente. Só um instantinho, só responder à defesa, relator, que apesar de não ser um fato diretamente ligado à investigação, a CPMI pode questionar dados conexos à história do depoente. E essa é parte da história pública dele, que não pode ser negada ou deixar de ser respondida. Senhor presidente, eu agradeço ao advogado a interrupção, que hoje eu estou com uma paciência danada. Agora, o que eu quero dizer, senhor presidente... Eu também estou, senhor relator. Se eu tivesse perguntando sobre a vida do advogado, tudo bem. Eu estou perguntando sobre a vida da testemunha. O senhor foi vereador por qual partido? Na época, eu era do Partido da República. Partido... Atual PL. Atual PL. Deixa eu lhe perguntar. O senhor foi candidato em outras eleições? Eu fui vereador de 2013 a 2016, me elegi em 2012 e depois fui para a capital e saí candidato a vereador lá novamente pelo PL e não ganhei a eleição lá em Manaus. Tive uma votação razoável. Estou voltando para fazer a pergunta mais uma vez. Algum político do Amazonas lhe trouxe para Brasília? Não. O senhor, lá durante a sua estadia, o senhor conheceu, eu já lhe perguntei, sobre o Carlos Roberto da Conafé, o senhor disse que não. Conheço. E o Cícero Marcelino? Não conheço. Não conhece? A Cecília Mota, eu lhe perguntei, mas não... Sim, disse que conhecia. O senhor conheceu ela nessa oportunidade? Ela teve reunião na presidência, ela participou, ela é procuradora de entidades, né? E nessa vez que a deputada Em que época foi... ela participou disso? 2024. 2024. Nessa reunião de apresentação do PDMA pela data prévia. Olha, senhor presidente, como eu mostrei aqui, são dezenas de ACTs, dezenas de documentos que, em relação a desconto associativo e em relação a consignado, tiveram a participação do depoente. O depoente, ele falou abertamente que teve 4 oportunidades para interromper isso que aconteceu. A primeira foi quando ele deu credibilidade na sua nota técnica à Conafé. A Conafé estava sob investigação. Ele coordenou a investigação e disse que estava ok, continuou a Conafé em 2022. A segunda foi quando ele, na CONTAG, mesmo a área técnica dizendo que não era para liberar esses bloqueios associativos, ele deu uma nota técnica, em outras palavras, dizendo que a CONTAG era a entidade mãe ou mais antiga, era para ter direito a esse desbloqueio. A terceira, que permitiu a associação massiva de milhões de aposentados, quando ele também deu uma nota técnica
possibilitando a liberação da solução provisória pedido por 2 entidades e quase todas se aproveitaram e aí enxertaram milhões de associados em descontos fraudulentos que elevou para quase 4 bilhões de reais em 2024 o número de descontos associativos. Essas 3 etapas contribuíram muito para o que está acontecendo aqui. Em toda a fiscalização que foi feita, em nenhum momento vi, pela parte dele, recebimento de propina. Eu não vi, não vou chegar aqui para inventar o que eu não vi. Os chefes dele, todos, sem exceção, meteram mais de 10 milhões de reais no bolso através de familiares de propina. Então, eu encerro, depois voltarei, eu encerro dizendo ao senhor o seguinte: o senhor errou tecnicamente. O senhor permitiu, com seus erros técnicos, esses rombos. Esses rombos que representam bilhões de reais. Não tenho como avaliar se o senhor fez isso motivado por quê? Se foi por boa fé, o senhor foi incompetente. Se foi com má fé, o senhor foi corrupto. Agora, jamais o senhor poderia ter feito isso sem agir ou com erro técnico ou com má fé, porque suas decisões equivocadas, as visitas técnicas que o senhor fez posteriormente a isso, ainda em 2024,